de você então desfrutar destas grandes vitórias que o Senhor está nos entregando no dia de hoje. Pai, aqui estamos pronto para meditar, refletir e entender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Pode sentar no seu lugar, sejam bem-vindos. Quem tem a Bíblia, abra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, o verso de número 31. Nós vamos fazer a leitura desse versículo. Depois vou pedir para colocar também a NVT, que é a versão transformadora, a nova versão transformadora, que nós vamos tirar dessa tradução a nossa mensagem de hoje. Mas eu quero ler primeiro aqui na minha Bíblia, você pode ler na sua, para a gente chegar então. Está escrito assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham o quê? Paz, e eram edificadas, e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Já está aqui na NVT, pode permanecer nela. E a gente vai fazer, irmãos, a leitura e pegar a parte final que a gente vai refletir. Veja que a igreja não está se referindo ao templo, à construção. A Bíblia nos mostra que a igreja sou eu, é você, somos nós. E essa igreja em Judeia, Galileia, Samaria, o que acontecia? Primeiro, eles tinham paz. Eu estava dizendo nos cultos anteriores, esse é o terceiro do dia de hoje, e eu estava dizendo assim, a gente precisa examinar. Quando Paulo fala examine, pois o homem a si mesmo, não é só momento antes da Santa Ceia, não é só momento a qual nós vamos estar em comunhão. Sabe que todos os dias nós devemos examinar? Será que eu estou tendo paz? O meu coração está tendo paz? A minha mente está tendo paz? Porque muitas são as pessoas que elas vivem em meio aos conflitos. Há um grande conflito na mente, no coração, e aí a pessoa, irmãos, ela passa a viver constante com essa luta espiritual, e para muitos isso já virou normal. Para muitos isso já faz parte do seu dia a dia. Sabe por quê? Porque se comete um erro de não examinar, de não, então, analisar e olhar para a palavra e ver que isso não é normal. Por isso que Paulo fala assim, olha, não vos conformeis com as coisas deste mundo. O que ele está dizendo? A gente tem que olhar para a nossa vida e olhar para a palavra. Se estiver alguma coisa, irmãos, desalinhado, fora da direção, não se conforme. Ou seja, a Bíblia está dizendo que a igreja vivia em paz. Se eu não estou tendo paz, eu estou desalinhado. Eu estou completamente fora daquilo que o Senhor tem me garantido na sua palavra. Então o que eu preciso fazer, Senhor? Eu quero ter essa paz. A paz que a igreja tinha no passado, eu quero ter nos dias de hoje, para que eu também possa viver uma vida melhor. Então são pelo menos 3, 4 coisas aqui que eu quero pontuar para a gente analisar, e você vai refletir, você vai trazer para a sua vida. Vamos ver qual é a primeira? Paz. Depois o que ele está dizendo aí? Fortalecimento. Depois, temor do Senhor. E por último, encorajada pelo Espírito Santo, que então fazia aquela igreja crescer em números. Eu disse 4 aqui, mas tem 5, né? Paz, fortalecimento, temor, ser encorajado e crescimento. Veja, analise esses 5 pontos aqui. Veja como você está, como igreja do Senhor. Você está tendo paz no coração? Você está tendo um fortalecimento no Senhor? Você está, irmãos, temendo a palavra? Temer é respeitar, respeitar é ter reverência. Você consegue ter isso?
Aí a Bíblia está dizendo que a igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Será que você está sendo encorajado pelo Espírito Santo? Para quê? Para você crescer, para você romper, para você avançar, para você ir adiante. Irmãos, tem muitas pessoas que, como igreja do Senhor, não têm desfrutado disso. Vive em meio às tormentas, porque se não tem paz, a vida está atormentada. Se não está tendo, irmãos, o fortalecimento, quer dizer que a pessoa vive fracassada. O inverso de fortalecer é enfraquecer. Né? Se não está tendo temor, irmãos, está faltando então respeito. Se não está tendo o encorajamento vindo da parte do Senhor, do Espírito Santo, nós vamos viver desanimados. Se não está tendo crescimento, a gente vai viver sempre na mesmice. Então assim, eu podia pontuar um por um e aprofundar no ensino aqui, que a Bíblia está cheia de versículos que nos traz tantas referências a cada ponto aqui que esse versículo está nos trazendo. Mas eu quero aqui no dia de hoje, como desde manhã estou pregando sobre essa palavra, e eu quero, irmãos, dizer que a gente precisa buscar a Deus ao ponto da gente ter uma comunhão com Ele, para a gente ter da parte dEle a atuação do Espírito Santo na nossa vida, que vai fazer o que com a gente? Nos encorajar. Você já viu pessoas que são motivadas, mas é uma motivação temporária? Já viu pessoas assim? Irmãos, isso é um grande perigo. Nós não podemos viver sendo motivado por pessoas. Eu não estou dizendo que é errado, não. Eu estou dizendo que você pode sim, irmãos, ter alguém que vai te incentivar, alguém que vai dizer, olha, você vai vencer, você vai conseguir. Isso é importante? Sim. Mas o que a gente precisa, irmãos? Ser encorajado é pelo Espírito Santo. Nós precisamos ter a comunhão com Deus, para que na comunhão com Deus, o Espírito Santo que habita em nós, que faz morada na nossa vida, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então eu tendo o Espírito Santo, Ele fazendo morada na minha vida, quando eu não tiver, irmãos, pessoas, família, amigos para me motivar, eu tenho a atuação de quem? Do Espírito Santo. Você já viu pessoas que elas precisam de pessoas que venham estar todos os dias incentivando a sua vida? Se não tiver um incentivo, se não tiver um empurrão, se não tiver aquele apoio moral, tem gente que não vai para frente, tem gente que não avança, tem gente, irmãos, que não consegue dar um passo. Por quê? Porque ela está sempre precisando do incentivo das pessoas. Esse é o grande risco, essa é a grande falha das pessoas, dependerem de homens para então, irmãos, motivá-los. A gente precisa ter essa direção que o Senhor está nos dando, mas não apenas como uma lição de moral, não apenas uma lição, eu aprendi. Não, irmãos, é dizer, Deus, eu quero aprender e viver com essa palavra, que quando então eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, o que o Espírito de Deus faz na nossa vida? Alguém sabe? Eu vou usar aqui um versículo para te trazer uma resposta. Romanos 8,14. A Bíblia fala que aqueles que são, irmãos, guiados, aqueles que são guiados pelo Espírito, então eles são filhos de Deus. Então eu quero dizer para a igreja que uma das funções do Espírito Santo é nos guiar, é nos direcionar. E quando Ele está nos direcionando, nos mostrando o caminho, nos mostrando uma direção para a nossa vida, o que vai acontecer, irmãos? Claramente Ele vai nos incentivar, claramente Ele vai nos encorajar. Amém? Está aqui na tela, ó. Vamos ler junto? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos
de Deus. Então, uma das funções do Espírito Santo é fazer o que, igreja? Guiar a nossa vida, guiar o nosso caminho. Irmãos, mostrar para a nossa vida, as nossas decisões, o que nós devemos, né, decidir. Veja que Deus não vai te deixar confuso quando você tem a atuação do Espírito Santo. Você vai ter, irmãos, a sua vida guiada por Ele. Amém, igreja? Diga comigo assim, uma das funções do Espírito Santo é guiar a minha vida. Amém? E quando nós permitimos, quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, o que acontece, igreja? Ele vem para nos encorajar. Agora, é só você parar para analisar. Você está sendo encorajado pelo Espírito Santo? Se sim, irmãos, amém, glória a Deus, você está permitindo o Espírito de Deus guiar a sua vida. Agora, se o outro lado, você olha e vê, eu não estou sendo encorajado pelo Espírito Santo. Então está faltando, irmãos, você permitir que o Espírito de Deus venha direcionar a sua vida, venha mostrar o caminho, venha guiar suas decisões. Veja que Deus sempre, irmãos, nos deu a liberdade de tomar decisões. Nós decidimos o bem e o mal, o certo e o errado. Deus deixou para nós o poder da escolha, né? Nós vamos tomar as decisões. Mas eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo para que eu possa ser, então, orientado por Ele para tomar as decisões certas na minha vida. Eu quero aqui focar nesse Atos 9:31, na NVT, onde nós vamos voltar lá para a tela para fazer essa leitura. E você vai ler comigo a parte final, mais uma vez, por favor, igreja. Vamos ler? Novamente aí. Vamos lá? O que está escrito? E a igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Então, que você hoje saia daqui, irmãos, né, encorajado, mais fortalecido. Por quem? Pelo Espírito Santo. Né? Que o Espírito de Deus possa te trazer essa força na sua vida, para você, então, tomar as suas decisões. Eu quero falar aqui que muitas são as pessoas que vivem desanimadas, desencorajadas. Muitas pessoas que, irmãos, elas não conseguem tomar decisões próprias de dar mais um passo de fé. Tem gente que não consegue tomar mais uma decisão na sua vida para ter o crescimento, porque o texto está falando que o Espírito que encoraja dá crescimento. Você cresce, né, de forma financeira, você cresce de forma espiritual, você cresce, irmãos, em todas as áreas da sua vida. Se não está tendo, irmãos, o crescimento na sua vida, é porque está faltando ânimo, está faltando encorajamento, que muitas vezes, como que você se vê? Muitas são as pessoas que se vê sem condições de lutar, de enfrentar. Mas a gente tem que olhar para a realidade. Sim, eu dizia de manhã e à tarde também isso. Não é fugir da realidade, mas nós temos que ser mais otimistas, mais pessoas positivas, mais pessoas que venham acreditar, irmãos, né, na atuação de Deus em nossas vidas, no cuidado de Deus para os nossos familiares. Muitas são as pessoas que atualmente vivem sendo controlada pelo pessimismo. A pessoa, ela já pensa dessa forma: não vai dar certo, não consigo, nem vou tentar, olha, nem vou gastar minha força para nada. Tem gente que ela nem tentou e já está dizendo que não vai conseguir. Tem gente que, irmãos, já desistiram, abriram mão do casamento, de lutar pelo filho, de lutar pela sua finança, por causa de uma dificuldade que surgiu. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos o quê? As aflições.
A gente vai ter as aflições, as lutas, as dificuldades, mas ele deixou a palavra, tende bom ânimo. Veja que essa palavra que ele deixa, irmãos, cabe a mim, cabe a você, ter bom ânimo. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, não te desanime, não te entregue, não fique desencorajado. Isso cabe a mim e a você, em buscar no Senhor. Se hoje nós estamos descobrindo que é o Consolador, que é o Espírito Santo, que é, irmãos, o Senhor que tem esse papel na nossa vida, então cabe a nós se fortalecer em Deus, ser revestido do poder de Deus, para que o Espírito Santo possa então nos revestir de coragem. Né? Veja que a Bíblia nos mostra que Ele já nos deu a coragem. Não te deu o espírito de medo, de temor, e sim de coragem, de ousadia. Né? Então que você possa descobrir em você essa força de Deus, para você então sobressair. Irmãos, o que a Bíblia está nos mostrando hoje aqui, que é essa função do Espírito Santo para nos encorajar, para a gente então dar mais um passo de fé. Eu falo um passo porque a vida do crente, do cristão, irmãos, é um passo por vez. Não queira dar um salto, não queira dar um passo que você não vai, né? Você pode cair, escorregar, você pode quebrar a cara. Um passo por vez, um passo de fé, né? Um passo para a sua vitória. Nós temos que acreditar que tomando, irmãos, as decisões certas, encorajadas pelo Espírito Santo, Deus vai nos ajudar. Porque a Bíblia nos mostra no Salmo 46, que Deus, Ele é o nosso refúgio. Deus, Ele é a nossa fortaleza. E Deus é o que também? O socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Você está passando por luta, irmãos? Se fortaleça em Deus e creia que Ele vai te dar condições exatas, suficiente para você vencer qualquer batalha que você tenha enfrentado aí no seu dia a dia. Amém, igreja? Você pode crer nessa palavra? Sim ou não? E o Espírito Santo fazia o que com a igreja? Encorajava. Diga comigo assim, diga assim, hoje o Espírito Santo, mais uma vez, vai me encorajar. Encorajar é fortalecer, encorajar é te animar. Encorajar, irmãos, como eu estou falando desde o início, não é apenas uma empolgação momentânea, não. Não é para você sair daqui empolgado e chegar lá na sua casa, acabou a empolgação, não existe mais. É você sair daqui hoje encorajado, chegar lá na sua casa, está em você, irmãos, o vigor, a força, está em você o poder de Deus, está em você amanhã, depois daqui uma semana, um mês, está em você sempre a atuação divina, porque Ele te encoraja para vencer os desafios da vida. Amém, igreja? Diga comigo, a empolgação é momentânea, mas o encorajamento se renova a cada manhã. É claro que é uma direção que Deus nos dá, você sabe disso, né? Jeremias fala em Lamentações que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se não é as misericórdias de Deus para conosco, a gente já teria sido consumido, morto, né? Irmãos, a gente nem estaria aqui, tanto pecado consciente, inconsciente, tanto erro, falha, tantas transgressões que a gente comete, mas a misericórdia do Senhor, né, o perdão de Deus, quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, quando nós nos colocamos de forma, né, temente ao Senhor, ao ponto de então recorrer nele, a sua palavra, Ele também nos ajuda. É claro que é uma forma de você expressar a sua fé. Assim como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, começa a orar nesse sentido, Senhor, que seja renovada na minha vida a cada manhã o encorajamento. Sabe o que você pode entender com isso, irmãos? Todos os dias você vai viver encorajado, todos os dias você vai viver animado, todos os dias você vai viver, irmãos, para cima. Por quê? Não vai ter vez,
o desânimo, não vai ter vez o desencorajamento, não vai ter vez, né, a fraqueza na sua vida, porque assim como a misericórdia se renova a cada manhã, o encorajamento da parte de Deus também é renovado de forma automática na sua vida, na minha vida, a cada manhã. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui o Salmo 27. Essa primeira parte da ministração, que você possa entender, é essa: sejam encorajados pelo Espírito Santo. Agora no Salmo 27, o verso 14, eu começo aqui a falar, irmãos, sobre o perigo do desânimo, o perigo de não sermos encorajados pelo Espírito Santo, o perigo da gente, né, viver então sem esse encorajamento. Porque, olha só, entenda comigo, tenta entender aí o sentido, o significado da palavra desencorajamento. O que é desencorajamento? Eu busquei no dicionário, né, alguns entendimentos. Desencorajamento é a mesma coisa de abatimento. É a mesma coisa de falta de entusiasmo. É desânimo. É tristeza. Olha só, 1 Reis capítulo 19, eu vou ler o salmo aqui, 1 Reis 19, só estou dando uma referência aqui, e depois eu vou comentar em cima disso. Você sabia, irmãos, que o Elias, ele pediu a morte, lembra dessa passagem? Ele pediu a morte, ele falou assim, ó, já basta, eu não mereço estar vivo, eu prefiro morrer lá no deserto. O Elias tinha vindo de um desafio a qual ele tinha vencido os profetas de Baal. O Elias tentou a conversão de Jezabel e o seu marido, Acabe. E aí a Bíblia fala que a Jezabel manda um dos seus mensageiros dizendo, olha, se você não se entregar, se você não voltar e ir até Jezabel, a esta hora, no dia de amanhã, ela vai te prender e vai te matar. Sabe o que aconteceu com Elias? Ficou, irmãos, triste com aquilo. Ficou abatido, ficou desencorajado. Eu quero, irmãos, falar sobre isso aqui. Há um grande perigo, há um grande risco que a gente passa, que a gente sofre, quando a gente está desencorajado, desanimado, triste. Se você não tomar cuidado, irmãos, você vai se deparar que a sua vida vai estar igual está escrito lá, a vida do Elias. Desencorajado, triste, abatido, o Elias vai pedir a morte. O Elias está agora desistindo da vida. O Elias agora está dizendo, para mim a vida já não tem mais sentido. Quantas pessoas que pensam dessa forma? Por causa do quê? Desencorajamento, desânimo, tristeza. Irmãos, para tudo, seja para a vida espiritual, seja para o trabalho, seja para a família, se você não vencer o desencorajamento, se você não buscar a Deus, se você não se revestir de Deus, ao ponto o Espírito Santo vir para te encorajar, se você não tiver essa atuação do Espírito Santo na sua vida, você vai estar, irmãos, sendo então atacado pelo maligno, ao ponto de qualquer coisinha te desanimar. Você vê que muitas são as pessoas que qualquer coisinha já é um motivo para ela parar, desistir, retroceder, para ela então abrir mão. Quantas pessoas que já abriram mão de um casamento, abriram mão de lutar pelos filhos, abriram mão de um trabalho, abriram mão de uma igreja, não, eu não quero mais. Irmãos, por causa do desânimo, se entristeceu com alguma coisinha, e se você não tomar cuidado, qualquer coisinha vai tirar a esperança do seu coração. E esse salmo fala sobre isso, né? Volta aí, Jonathan, a tradução que eu tenho aqui na Bíblia. Espere pelo Senhor, né? Isso. ARC.
Está escrito assim, ó. Espera em quem? No Senhor. Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, em quem? No homem? No marido, na esposa, no pastor, no obreiro? Não, espera no Senhor. Olha só, eu estava analisando isso aqui com a igreja hoje. Deus, Ele quer que, irmãos, a gente anima. Lembra Deus falando para Josué? Anima-te, Josué. Ô Josué, tem bom ânimo. O Josué estava desanimado. Com a morte do Moisés, o Josué estava desanimado, estava para baixo, estava, irmãos, desencorajado. Você pode ver no capítulo 1 de Josué, você vai ver pelo menos aí umas 3, 4 vezes, Deus falando, anima-te, Josué, tenha bom ânimo, Josué. Josué, você tem que se animar. Josué, você tem que ser encorajado, Josué. Porque, irmãos, se nós não nos animarmos, a gente vai ser vencido. Volta lá, Jonathan, por favor. Salmo, né? Salmo 27, o verso 14. Anima-te. Veja que aqui não é Deus, não é Espírito Santo, não é as pessoas que têm que te animar. Pela leitura, anima-te, é eu. Eu tenho que me animar, eu tenho que me colocar para cima, eu tenho que, irmãos, eu tenho que fazer essa função, eu tenho que fazer isso na minha vida. Só que o nosso erro, né, a nossa falha, é ficar esperando o marido, a esposa, o filho, talvez o patrão encarregado, o pastor, um obreiro. Não, olha, levanta, anima-te. Irmãos, nem sempre a gente vai ter isso. Pessoas que vão nos animar. Então eu tenho que me animar no Senhor. Eu tenho que me fortalecer no Senhor. E a gente jamais deve perder a esperança. Espera no Senhor. Irmãos, estava falando para a igreja hoje que uma das piores coisas que pode acontecer na vida de uma pessoa é perder a esperança. Quando a pessoa ela perde a esperança, você vai ver que a pessoa só vai se definhando, só se acabando, vai só, né, se afundando. Guarde o seu coração, mas